É bom, beleza. Nós cantamos quando ficou tão lindo quando teve a recuperação do Moisés. A gente cantou aqui depois da queda do mulher. Que lindo ficou a Estranhei, foi a posição do o natural é uma posição difícil que muitos tecladinhos não gostam de tocar. Lá maior, Mi maior, eles não gostam, né? Então, e o bemol é mais fácil nos dedos tudo. No fim, o bemol foi o melhor. Bom, se nas casas eu prego de massa, como que está saindo outro decreto, que a senhora de Júnior esteve falando, que vai vir um decreto que é para usar todo máscara, que a Adriana assustou, já vai para nós pegar esse decreto. Então vamos levar a sério, para levar multa aí, algum problema, né? Então vamos. Então, e tem dar uma notícia, não é porque vocês irmãos estão sabendo que o pastor Rich ele foi embora e voltou para a terra dele, para os Estados Unidos, né? A igreja lá que ele saiu para pastorear lá, ficou o pastor Joel. Então lembrar dele em oração. E nós aqui vamos tocando então também. Vamos abrir as vossas Bíblias em Salmos 49. Eu ia pensar que era o Javeio do irmão Paulo, que ele ia pregar, mas a gente sempre anda preparado, né? Todos os pregadores, nem que ele não estudou nada naquele dia, ele abre a Bíblia, tem o que pregar, estudar, por exemplo, nas casas, às vezes eu prego coisa que eu não estudei antes, né? A pedido, né? Então, Salmos 49, nós estudamos isso no casa da irmã Francelina ontem, do versículo 1 até o versículo 6, depois no caso do irmão Daniel Martins, do versículo 6 até o versículo 10. Foi estudo bom. Todos acharam? Salmos. Então vamos ler o versículo 1. O que o salmista disse? Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo. Prestam bem atenção. O salmista está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo aqui, que é para todo ouvir, ouve isto. Isto aqui, ó. Vós todos povos, Salmos 49 que chegaram agora, né? Vós todos povos, nós estamos incluídos no meio. Olha o que ele fala, inclinai os ouvidos. Você inclina os ouvidos. Ouvido para ouvir, ouvido da fé, ficar atento. É para nós ficarmos atentos com as palavras, o que ele vai falar. Então, o povo hoje deve ficar atento. Ele fala, todos os moradores do mundo. Não é só para aquele povo. A Bíblia é falada para todos os moradores do mundo. Graças a Deus. Damos graças a Deus, nós temos o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra de Deus. Este salmo que ele se aplica não somente aos cristãos que têm certeza da salvação, não é somente que têm certeza da salvação, mas também para aqueles que ainda não creram em nosso Salvador Jesus Cristo. É para ouvir, é mais ainda. Para sempre. Olha, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele salva para sempre, através da sua morte e ressurreição. A morte de Cristo na cruz e a ressurreição de Cristo da tumba
que está ancorada a salvação nossa, do mundo todo. Porque o homem que não tem fé, porque tem bastante pessoas que não acreditam, não crê, não tem fé, não crê. Como que ele pode se salvar se ele não crê, se ele não tem fé? Como que ele pode se redimir do domínio da morte eterna? Como que ele vai salvar se ele não crê? Eu ouvi ontem ainda uma notícia, morreu tal pessoa, ele já está lá com Deus. Você não ouve ninguém falar que morreu foi para o inferno. Só quando morre um estrupador, um ladrão, essas coisas assim, o repórter, o jornalista, ele fala, esse está lá queimando no inferno. Não é só. Pode ser estrupador, pode ser adúltero, pode ser o que for. E pode ser um religioso. Se não tiver Cristo, estão todos perdidos. Não é porque vai para o inferno, porque cometeu crime, porque fez tudo mal deste mundo. Vai para o inferno porque rejeitou o sacrifício de Cristo. Não é por causa de ser ruim, porque nós continuamos ruins. E os cristãos não vão para os céus porque são bons, porque vai à igreja, porque faz boas obras, faz caridade, louva Ele, como louvamos. Não é por causa disso. Nós vamos para os céus porque aceitamos Jesus. Ele abriu o caminho. Lembra o caminho da cruz, né? Canta no final, falar o número que é ele, pelo caminho da cruz, eu irei, uma coisa assim. Olha, Jesus, ele abriu o caminho está aberto. Agora precisa que o homem creia. Quando fala homem, está generalizando em tudo, homem, mulher, criança. Você vê que no versículo 2, ele fala aqui nesta versão, tanto plebeus quanto os nobres, tanto ricos como pobres. Plebeu quer dizer baixo. Então quer dizer que tanto baixos como os nobres. Então no baixo, né, a condição baixo mesmo, criança, vamos dizer assim, meninos, e tanto nobres, tanto maduros, velhos, tanto ricos, agora está falando, tanto ricos como pobres. Todos estão na mesma condição. Rico, pobre, criança, homem adulto, tudo. Estão na mesma condição. Pecadores. Se não tiver um novo nascimento, não tem salvação. Então, está todos e tudo na necessidade desesperadora, necessitando de um Redentor. Todo necessita de um Redentor. Sem salvação, perdidos. Eu creio que aqui entre nós, talvez, tenha até tudo salvo, mas Deus é que sabe, tem um visitante. Está visitando, ele dá a entender, ele está muito interessado na vida espiritual. Que é o companheiro do irmão José Quitério, chama William. Vamos lá na casa do irmão José Quitério lá, liga para ele, venha lá para assistir o estudo. Olha bem, ele está inclinando o ouvido para ouvir. Eu quero ouvir. É isso. Agora ele disse aqui no versículo 3: a minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então o salmista disse como
Você sabe, irmão, que quem escreveu? A ideia de quem? Isso partiu de quem? Responde. Partiu de quem isso? Do Espírito Santo. Filho de Deus. Olha, a minha boca falará de sabedoria. O homem natural, o homem carnal, não fala de sabedoria, fala de sabedoria deste mundo. Mas aqui é sabedoria espiritual. Ele fala, e a meditação do meu coração será de entendimento. Meditar, agora é para meditar. Então ele fala, a minha boca fala de sabedoria, está falando das palavras de Deus. Eu não estou só lendo, estou lendo e estou meditando com os irmãos meditando do meu coração, é como o coração, vamos meditar, examinar, vamos ver o que a Bíblia está falando para nós, vamos ver o que está falando, e será de entendimento, porque quantas coisas a gente já ouvimos, ouve no mundo, ouve durante o dia. Então a sabedoria que é citada aqui é do céu, não é da terra. Da terra é outra coisa, outra sabedoria. Do mesmo modo, o Senhor da glória é o único que tem entendimento da morte. Ele domina a morte. Da morte e do inferno. E o que se requer para redimir-se o homem disto é o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele. Quer se redimir, quer não ir para lá, aceita Jesus Cristo. Quer morar no céu? Aceita Jesus Cristo. Quer vida boa aqui? Às vezes não. Aceitar Jesus Cristo, às vezes não é uma vida boa aqui. Só a paz que nós temos anterior, lá dentro, interior, de ser salvo. Os irmãos, olha, o Evangelho, o Espírito Santo, eu não vou falar quem, de forma nenhuma, eu só vou contar um assunto que eu fiz. Depois que eu cheguei aqui hoje, alguém falou algo para mim, hoje cedo, por telefone, e falou algo, e pensou que tinha, não é ninguém daqui, é de longe, pensou que eu estava pondo eu no meio, assim, contando assim, pensou que não era para mim, mas eu tinha entendido que não era para mim já, mas não passei de forma nenhuma. Ela ficou preocupada e ligou, falou, olha, não é isso que olha, não é você. Não é você que é essa reclamação, tudo. Falei, não precisava nem ter falado. Você falou, foi bom. Então eu admirei. A pessoa, às vezes, fala algo, e que, às vezes, a pessoa pensa que está incluindo, ele também está no meio. Então fica sentindo, e não é. Mas quem é que faz isso? É o Espírito Santo dentro da pessoa. A pessoa fica sensível. Então aqui ele disse que volta no versículo 4 falando, ó, inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei com a harpa o meu enigma. Enigma quer dizer um mistério, enigma quer dizer uma definição de algo por sua qualidade ou particularidade, uma coisa que é difícil de entender. Vocês veem que eu falei ontem na casa da irmã Marina, da irmã Francelina, lá em 1 Coríntios não fala falando dos dons, que aquele tempo o conhecimento era, como fala, comparando com um espelho, como um enigma. O espelho daquele tempo, o aço, não era que nem hoje, polido, bem visível. Então a pessoa olhava para o espelho, ele não via bem o rosto,
Então ele fala que aquele tempo, a igreja, os cristãos, olhava, precisava de revelação, precisava desses dons para revelar, porque não tinha a Bíblia completa. Então é como um espelho enigma, você olha assim e não vê o rosto. Hoje, com a Bíblia completa, o apóstolo Paulo, nós vemos como fosse a face a face. É a mesma coisa no espelho hoje, você olha no espelho hoje, você vê que é você. Se vê até qualquer defeitinho na pele, assim, tão bem que está. Então hoje nós temos a Bíblia completa, não tem revelação mais. Quando fala vir que é o perfeito, é o conhecimento, que veio o Apocalipse todo. Então nós temos tudo aqui na Bíblia. Nós não precisamos. Deus não revela mais a ninguém, está revelado aqui. Tudo o que queremos. E nós não sabemos tudo. Então ele disse aqui, ó. Declararei, inclinarei os meus ouvidos. Inclina. Ele está dizendo. Há uma parábola. Uma parábola. Quer dizer que, se fosse contar uma parábola para uma coisa que, para explicar algo, para entender. Não tem a parábola dos semeador? Jesus usa algo deste mundo para a pessoa entender o espiritual. Lá fala que o semeador semeou a semente. É tudo certinho. Semeia a semente, à beira do caminho, vem a ave e tal, né? O sol. Então ele usa para aquilo, para falar algo, explicar espiritual. Então ele está usando aqui, ó. Houve uma parábola. Então eu declararei com a harpa o meu enigma. Por exemplo, se eu tocar uma música no teclado, que eu aprendi, eu sozinho lendo a partitura, e aprender ninguém ouvir. Se eu tocar aqui, ninguém está entendendo nada que está falando. Porque vocês não conhecem aquele hino. Depois que cantou ele uma vez, duas vezes, nem que eu não cante, que só tocando, vocês cantam, já sabem o que é que está falando, que paga. Às vezes fala a palavra junto. Entenderam? Então é isso. Então ele vai declarar na harpa. O instrumento fala também. As notas falam. Entendeu? Você já sabe. Oh, não tem ouvido. Já está falando a palavra. Mas som sem voz, sem a palavra. Agora aqui, só que a música, ela tem a resposta para tudo. Se a nossa música, os nossos cânticos, irmãos, nessa época de modernismo que está hoje, não exaltar a Cristo, ao contrário, começar a exaltar a homens, ou outra coisa, seria em vão. É como a música do mundo. Ela precisa exaltar a Cristo, e os nossos hinos, as nossas músicas, poesias, exalta Cristo e o preço que ele pagou na cruz. Resulta que não vale a pena se não exaltar isso a Cristo. Como diz o profeta Isaías 29:13. Falar que este povo me honra com os lábios. Jesus também disse lá em Mateus: o seu coração está longe de mim. E o versículo 5: porque tenho que temer os dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Então, ele está falando, ensinando para nós, irmãos, nós não temos nada que temer os dias maus, que vêm dias maus. Então nós não devemos temer, nós não devemos temer.
A homem não. O homem pode matar o corpo, mas não matar a alma. E Deus tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. É Ele que deve temer. Então, por que tenho que temer nos dias maus, quando me cercar a iniquidade? Tudo que é de mal me cercar. Por que eu vou temer, ele está dizendo? Dos que me armam ciladas. Dos que me armam ciladas, ele está fazendo uma pergunta aqui. Então, este salmo nos ensina para nos dias futuros. Mas está bem preparado. Os dias futuros, próximos. Dias maus, que vêm, certamente vêm e virá. Mas devemos confiar em Deus e obedecer Ele sempre. Não é obedecer hoje, agora, depois não. Procurar viver uma vida obediente a Ele. Então, aqueles que, olha o versículo 6. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles poderá de maneira alguma redimir ao seu irmão e nem dar a Deus o seu resgate. Aqueles que confiam na sua fazenda e gloriam na multidão das suas riquezas. Eu estava hoje lá embaixo, na loja, lá embaixo. Eu falei para um assim daquele tempo, que é conhecido velho. Já lembra o dono da loja antiga? Não vou falar o nome não, vocês sabem quem que é. Lá embaixo, isso aí. Aí, assim, eu falei, eu lembrei, eu falei assim, eu estava mesmo lembrando nisso, em Salmos. Eu lembro como ele era naquela loja, a casa. Lembrei falando dele, porque eu fui lá hoje, mas isso é com todo mundo, ó. Confia na sua riqueza, olha. Aquele que confia na sua fazenda, tinha fazenda. Riqueza. A pessoa confia em riqueza, em fazenda, em bens, e não tem tempo para Deus, não crê em Deus, porque ele já tem um pedacinho do céu aqui na terra. Ele come bem, ele vive bem, ele não tem patrão, não depende de ninguém. Tem muitos ricos. Agora, se o rico tem Jesus, ele não vai confiar na fazenda, na riqueza dele. Os bens materiais, às vezes, podem atrapalhar, e às vezes pode ajudar, servir mais melhor a Deus. Pode ter uma casa boa, pode ter um carro bom, um carro novo. O cristão, ele sabe que Deus está acima de tudo. Então, ele diz assim, aquele que confia na sua fazenda e se gloria, olha, gloria, se gaba na multidão das suas riquezas, se gaba, se exalta. Aí ele fala, nenhum deles poderá de maneira alguma redimir a seu irmão, por ele ser rico, por ter muito dinheiro, redimir o seu irmão, salvar o seu irmão. Nem dar a Deus o seu resgate. Ele nem dá a Deus o seu resgate. Então, o Espírito Santo aqui, na palavra dele, através do apóstolo Pedro, na carta do apóstolo Pedro, claramente nos diz que o ouro, olha, Pedro disse, na sua carta, né? 1 Pedro 1, 18 ao 20. Ou a prata não pode redimir ao homem, pode ter isso. Aqui diz riqueza, e o apóstolo Pedro também diz. Requer, exige o inigualável sangue de Jesus Cristo, uma coisa que não tem igual ao sangue de Jesus Cristo. Não é o nosso sacrifício, não é o nosso esforço para redimir
a humanidade da queda de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caiu toda a raça humana. E nada mais. É só Jesus, como diz a irmã, só Jesus na causa. Só Jesus. Qualquer causa que você tiver, tem que ter Jesus. É em tudo. É em tudo em nossas vidas. Não esquecer dele de forma nenhuma. Ele deu a vida dele por nós, ele morreu na cruz. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar, em lugar da humanidade toda. Abre um parênteses, no versículo 8. Porque a redenção da sua alma é de grande preço, olha bem. E isto cessará para sempre. Fecha o parênteses. Você note bem. Olha a salvação eterna. Porque a redenção da sua alma é de grande preço. Sangue de Cristo. A vida do Cordeiro. É a vida dele. E isto cessará. Para não precisa mais nada, não falta nada. Para sempre. Salvação eterna. Salvação não se perde. Não existe nada mais fora de Cristo que salva, que dá o resgate da alma. Não existe. Nada. Nada. Depois da morte, olha, depois da morte, os esforços pelo Senhor para redimir as almas cessarão para sempre. Hoje o Espírito Santo, os forças, ele trabalha nos corações, ele trabalha nas vidas, ele trabalha de quem prega e de quem está ouvindo. Não existe o que se chama purgatório, que depois da morte, a Bíblia não diz e não ensina tal coisa. Depois da morte, cessará para sempre. Do jeito que ele morreu, ele vai ficar. Se ele morreu sem Cristo, ele vai ficar sem Cristo toda a vida, o resto da eternidade. Se ele morreu com Cristo, amém, ele está lá no paraíso com Deus. No 9 fala aqui: para que viva eternamente e para sempre, e nunca veja a sepultura. Irmãos, olha bem, ele está dizendo aqui, para que viva eternamente e para sempre, e nunca veja a sepultura. Sabe por quê? Porque ele tem a vida eterna. Ele já obteve a vida eterna só por fé em Jesus Cristo. E o que ele fez na cruz? Fez por nós. Isso está em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, 16. Efésios, capítulo 2, versículo 13, versículo 18. Tem várias passagens. Porque ele vê que morrem os sábios, assim como o insensato e honesto perecem, e deixa a outros os seus bens. Olha bem o que eu falei aquela hora. Falei de hoje lá. Ó, porque ele vê, ele quem? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor. Ele vê quem morre, ele vê que morrem os sábios deste mundo. Assim como o insensato, tanto o sábio como o insensato, como sem juízo. Aquele que tem a sabedoria espiritual, que aceitou Jesus, amém por isso. Então, aquele, e como o insensato e o nécio, tolo, débil, perecem, todo perece. Pode ser rico, pode ser sábio, pode ser insensato, pode ser atrasado, pode ser analfabeto, pode ser o que for. Morreu sem Cristo, vai todo para no mesmo lugar. A Bíblia nos diz.
e deixa para os outros os seus bens. Luta, trabalha. A gente vê muito isso. A pessoa não tem tempo, se vão para Deus. A pessoa passa a vida toda correndo atrás do ouro, atrás dessas coisas todas. E não tem tempo para Deus. E não tem tempo, não aceita Jesus. Vamos parar onde começamos. Ouve isto, vós todos os povos. Ouve isto. Inclinai os ouvidos. Todos os moradores do mundo, inclina. Abre os ouvidos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar atentos. Por isso que ele disse. Amém? Que Deus abençoe. Vamos louvar a Deus? Lembrar o nome do hino? Número 306. Já virou, mano, Tiago? Vai lá, só pegar um pouco. Aí, por favor. 306. Lê o título do hino aí. O caminho da cruz. Jesus me abriu